Olá pessoal, professor Gustavo, e na aula de hoje vamos falar sobre África. África, sociedade e economia. Deixa eu falar antes uma coisa bem importante para vocês. Sempre que a gente fala de África, nós temos que lembrar que nós estamos falando de um dos continentes do nosso planeta, certo? Então, da mesma forma que a América não é um país, que a América é um continente, da mesma forma que a Europa não é um país, a Europa é um continente, que a Ásia não é um país, a Ásia é um continente, e que a Oceania não é um país, a Oceania é um continente, a África é um continente. Quando a gente fala de África, a gente está falando de um grande continente, e de um grande continente que tem 54 países diferentes. Esse mapa aqui, ele é um mapa político. Então, ele vai mostrar para vocês o território de cada um desses países africanos. Então, eu já convido vocês a olharem um pouquinho como esse continente ele tem alguns territórios demarcados por linhas bastante retas. Beleza? Agora, vamos pensar juntos em algumas coisas. Para a gente falar sobre sociedade e economia, eu vou usar indicadores socioeconômicos. Notaram? Sociedade e economia, indicadores socioeconômicos. Quando a gente fala de indicadores, a gente está falando de alguns números que eles avaliam, eles demonstram para a gente algumas características. Se eles são indicadores socioeconômicos, são indicadores que vão indicar características da sociedade e da economia. E são números muito importantes. Por que eles são muito importantes? Porque quando você tem os indicadores de um determinado país ou de um determinado continente, você consegue comparar uns com os outros. Você também consegue perceber quais são as questões mais urgentes que precisam ser mudadas, o que precisa ser feito. Então, o indicador é essencial. Então, para começar a mostrar para vocês, a gente vai usar a nossa sopa de letrinhas. Atenção! Vamos espalhar as letrinhas e procurar nossos indicadores. Então, as primeiras letrinhas que eu vou pegar, P e B, porque nós vamos falar de PIB. PIB, Gustavo? PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas dentro de um país durante um ano. Ou seja, quanto maior o PIB, maior a produção de riqueza daquele país. Agora, se a gente for comparar, de repente, o PIB dos países, pode ser um pouco injusto, porque alguns países produzem muita riqueza, mas tem muita gente morando lá. Então, se a gente fosse pensar numa relação entre a produção de riquezas e a quantidade de pessoas, essa riqueza ia diminuir bastante. Alguns países não produzem tanta riqueza assim, mas tem pouca gente. Então, para a gente poder ter um equilíbrio, a gente tem um outro indicador importante, que é o PIB per capita. Então, mais um PIB aqui, Gustavo, PIB o quê? PIB per capita. É uma expressão do latim que significa por cabeça, por pessoa. Então, é o total de riquezas dividido pelo total de habitantes. Outras letrinhas importantes são essas aqui, IDH. Vamos lá? IDH. O IDH, ele é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele mede a qualidade de vida da população. Como assim, Gustavo? Ele vai usar 3 critérios. O primeiro é a longevidade. Quanto mais as pessoas costumam viver, quanto mais anos as pessoas vivem, maior é considerada a qualidade de vida, né? Outro critério importante vai ser o PIB per capita, que a gente já conhece. E, por fim, a escolaridade. Mas eu preciso falar uma coisinha sobre o PIB per capita para vocês. Ele pode ser um pouquinho traiçoeiro. Por quê? Com o PIB per capita, você pega o total de riqueza e divide pelo total de pessoas. Mas você não considera a desigualdade, você não considera que algumas poucas pessoas concentram muita riqueza e outras pessoas estão com pouquíssimas riquezas. Então, o IDH é sempre importante a gente prestar atenção. E aí, para essa questão da desigualdade, a gente tem um outro indicador, que ele é o coeficiente... tá misturando... errei. Que você está misturando matemática com geografia, é o coeficiente de Gini.
que ele vai medir a desigualdade, que ele vai medir a diferença entre a riqueza concentrada nas mãos dos mais ricos e nas mãos dos mais pobres. Quanto maior o coeficiente de Gini, maior essa desigualdade. Beleza? A gente também vai falar da taxa de desemprego. E, por fim, a gente vai falar também do acesso a serviços. Deixa eu melhorar essa letra. Letra de professor tem que ser melhor, Gustavo. E agora eu vou falar um negócio para vocês. Eu trouxe alguns números, certo? Que é o seguinte, o PIB somado de todo o continente africano no ano de 2020, ele foi de 2,1 trilhões de dólares, o que mostra que toda a riqueza do continente africano ainda está abaixo da riqueza de um país só, a Índia, no caso, e também está abaixo da riqueza produzida no estado da Califórnia, um pedacinho dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, nesse mesmo ano de 2020, enquanto o continente africano inteiro produziu 2,1 trilhões de dólares, o Brasil produziu mais da metade disso. O Brasil produziu 1,4 trilhões de dólares. E quando a gente pensa em PIB per capita, quando a gente pensa no ranking mundial dos países com maior PIB per capita, não tem nenhum país africano entre os 20 primeiros colocados. Mas entre os 15 PIB per capita mais baixos, 14 são de países africanos. Outra questão importante é sobre o coeficiente de Gini. Os 6 países mais desiguais do mundo ficam no continente africano, dados de 2019. E segundo a ONU, apenas 31% dos africanos possuem acesso à internet. Na América do Sul, que também está longe de ser a melhor qualidade de vida do mundo, a gente tem mais do dobro, 65% das pessoas têm acesso à internet. E 7 dos 8 países do mundo com menor acesso à água potável, algo essencial no mundo, estão na África. Isso são dados de 2019 nesse caso, certo? Bom, falei muitos números para vocês, então eu vou mostrar agora, vou apagar esse quadro todo e vou mostrar para vocês em tabelas. Vamos lá. Apagador. Botando aqui, eu trouxe duas. Eu trouxe uma dos rankings de IDH e eu trouxe uma dos IDHs dos países africanos. Marca texto na mão, vamos lá. Vamos anotar o top 10 mundial do IDH, os países com os maiores IDHs. Aqui, pode ver, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. E todos aqui, na casa dos 9, 9,53, 9,44. Notem o seguinte, primeiro lugar, Noruega, Europa. Segundo lugar, Suíça. Ih, gente, está ao lado errado. Suíça, também na Europa. Terceiro lugar, Austrália na Oceania. Quarto lugar, Irlanda na Europa. Quinto lugar, Alemanha, Europa. Sexto lugar, Islândia, Europa. Sétimo, Hong Kong, Ásia. Empatado aqui no sétimo, Suécia, Europa. Singapura, Ásia. Países Baixos, Europa. Então, dos 10 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ficam na Europa. Agora, vamos ver os 10 IDHs mais baixos do planeta. Moçambique, IDH baixo, 0,437, África. Libéria, África. Mali, África. Burkina Faso, África. Serra Leoa, África. Burundi, África. Chad, África. Sudão do Sul, África. República Centro-Africana, África. Níger, África. Aqui nessa tabela eu tenho o IDH de todos os países africanos. Notem que o país africano com o melhor IDH, Seychelles no caso, tem um IDH de 0,797, é até considerado alto, mas no ranking mundial, está no número 62. E depois a gente vai ver, que até o final a gente vai ter, aqui, números lá embaixo no ranking, 188, 187. Então essas tabelas elas são muito importantes para a gente entender esses IDHs. Bom, mostrei para vocês o IDH na tabela, mas também vou mostrar no mapa, projetando essa imagem aqui para vocês. Nessa imagem projetada, nós vemos aí, quanto mais escuro o verde, mais alto o IDH.
Quanto mais claro ali, chegando no amarelo, mais baixo é o IDH. E notem que a África é o continente mais claro, com as cores de IDHs mais baixos do planeta, certo? Eu tenho mais imagens. Essa daqui vai mostrar a esperança de vida ao nascer, em 2016, a longevidade. Então a gente vê também, mais uma vez, que quanto mais escuro, mais as pessoas vivem. Quanto mais claro, menos. E a gente vai ver que no continente africano a gente vai ter os piores indicadores. Nesse outro mapa aqui, o PIB per capita em 2016, mais uma vez, quanto mais escuro, melhor. E o continente africano concentrando as cores mais claras, certo? A gente tem que prestar atenção que isso tudo tem causas. Mas antes da gente ver as causas, a gente vai ver um outro indicador importante, que eu vou projetar para vocês agora, que é a taxa de desemprego em 2017. Quanto mais escuro, maior a taxa de desemprego. Notem, né, que quanto mais escuro, maior. E nesse ranking infeliz, os países africanos eles conseguem aí ter as cores mais escuras nesse caso, né, com altos níveis de desemprego. A gente tem que parar e pensar uma coisa muito importante, que é o seguinte: o continente africano ele não chegou sozinho a esses números. O continente africano, ao longo da história, ele tem uma série de razões para apresentar esses números. Esses países foram colonizados por países europeus. Sim, os países com os melhores IDHs, eles exploraram lá desde o século XV, XVI, os países africanos, roubaram suas riquezas, incentivaram que eles tivessem conflitos, fizeram um verdadeiro mercado de escravos onde compravam seres humanos para vender seres humanos em outros países. E ao longo dessa colonização eles foram empobrecendo bastante e os conflitos foram sendo incentivados. Quando lá no século XX eles vão começando suas rodadas de independência, os países europeus eles não têm nenhuma atitude de ajudar a recuperá-los. Pelo contrário, começam a surgir vários conflitos por independência, né? Por quê? Dentro de uma mesma colônia europeia a gente tinha vários grupos rivais, certo? Que os europeus reuniram juntos no mesmo país. Então, na hora da independência, quem vai dar as cartas? Conflitos. Nesses conflitos, a gente já estava na época da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos ajudavam e davam armas para um grupo, União Soviética para outro grupo. Então, tornava esses conflitos ainda mais destrutivos. Hoje em dia, muitos países alegam ajudar a África, mas às vezes a gente vai ajudar vocês na agricultura, aí dá alguns aparelhos, mas depois vai vender o seu próprio pacote de sementes, vai obrigar esses países a continuarem comprando, né, ajuda condicionada. A gente ajuda com a condição de que vocês vão comprar os nossos produtos. Aí a gente também tem, a gente vai perdoar a dívida, porque esses países são muito endividados. Mas aí o que eles fazem? Eles perdoam só uma parte dos juros. Então, a gente ajudou tal país com não sei quantos milhões, bilhões, mas o que acontece? É um dinheiro que no fim não vai fazer diferença, que é uma dívida que eles nem tinham expectativa de conseguir pagar um dia. Ainda assim, os países africanos estão alcançando um certo crescimento econômico e o mundo inteiro está de olho, né? A gente tem africanos trabalhando em vários lugares do mundo e mandando dinheiro para lá, a gente tem um certo ritmo de industrialização desses países que está crescendo, então o mundo inteiro hoje procura sim investir no continente africano, que não é uma causa perdida, certo? Então, chegando ao finalzinho da aula de hoje, eu tenho um desafio para vocês. Em qual dos rankings a seguir os países africanos ficam nas primeiras posições? PIB, IDH ou coeficiente de Gini? E voltando para mim, a alternativa correta é o coeficiente de Gini. Infelizmente, estão entre os países mais desiguais do mundo. O país mais rico da África, que é a África do Sul, ele é o país mais desigual do mundo também, o que mostra que essa riqueza está concentrada em poucas mãos. Obrigado a todo mundo por ter assistido e até a nossa próxima aula.